Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um Lari Responde, esse quadro que eu sou apaixonada demais, porque eu acredito que ele é um espaço onde a gente consegue dialogar, conversar, onde vocês conseguem mandar os casos de vocês, as perguntas de vocês, como uma caixinha de pergunta, mas aqui no YouTube, e eu consigo também expressar a minha opinião, o que eu penso, o que eu acho, e a gente construir algo super legal aqui. E o Lari Responde de hoje é muito propício para o tempo que a gente está vivendo. Estamos chegando no final do ano e a pergunta dessa pessoa, ou melhor, o desespero dessa pessoa tem a ver com o final do ano. Mas antes, roda a vinheta que está começando mais um Lari Responde. A pergunta é: Lari, me ajuda. Chegou o final do ano e muitas coisas que queria ter feito não fiz. Me sinto frustrada. Engraçado que essa, na verdade, é uma pergunta e uma questão que todos os anos alguém faz, mais pessoas fazem pra mim, por muitas vezes depender de disciplina, organização, e a gente tem uma certa dificuldade com isso. Ou pelo menos bastante gente tem dificuldade com a disciplina. E aí eu quero perguntar pra você tem dificuldade com disciplina? Aliás, usa o chat, gente. O chat aqui no canal, ele é um ambiente onde a gente consegue conversar. Então, sempre que eu fizer uma pergunta para vocês, responde lá que eu já vou saber do que é e a gente vai conseguir conversar por lá. E aí você já pode colocar lá: você tem dificuldade com disciplina? Disciplina é teu fraco ou é teu forte? Como que é isso para você? Coloca lá que eu vou estar lendo tudo. A grande questão é que nós precisamos aprender a começar e terminar. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, e aí eu vou dizer assim, né, da nossa geração, da minha geração, porque é a geração que eu vivo. Eu não sei se as outras gerações eram assim, mas eu percebo que cada vez mais a gente tem dificuldade com relação a hábitos, disciplina, ser fiel ali no sentido de ir até o fim. Eu percebo isso no ambiente que eu vivo, nas rodas de conversa que eu convivo, de muitas e muitas e muitas pessoas que tem dificuldade de ir até o final naquilo que começou. Às vezes era um sonho maravilhoso, era uma vontade super legal, puxa, sonhou com isso, começou, mas daí vem a dificuldade, aí vem o cansaço, e aí engravida, sei lá. N coisas acontecem no meio desse processo e aí parece, muitas vezes a gente até usa essa, e muitas vezes, né? Muitas vezes, não todas, mas muitas vezes a gente usa vou usar essa palavra, desculpa, para não ir até o fim. Aconteceu isso, então isso quer dizer que eu devo interromper isso que eu comecei. E aí interrompe uma coisa, 2, 3, 4, quando se percebe, você chega ao final do ano, você olha para trás e fala: puxa, se eu tivesse continuado, eu talvez estaria me formando hoje. Se eu tivesse continuado, eu estaria já muito mais magra, sei lá. Se eu tivesse continuado, eu já teria muito mais conhecimento dos livros que eu decidi ler esse ano. Então, a gente acaba se frustrando muito quando a gente não se compromete em ir até o final. Eu lembro de uma situação na minha vida que, gente, vou dizer pra vocês, que coisa difícil, tá? Pra mim foi, assim, uma das épocas mais difíceis da minha vida, com relação à disciplina, né? Óbvio, com relação a esse tema. Eu lembro que no início do meu casamento, eu casei em 2008, dezembro de 2008, e naquele ano foi o primeiro ano da minha faculdade. Eu comecei a faculdade no início de 2008. Então, quando eu casei, eu estava encerrando ali o primeiro ano da faculdade, né? E a minha faculdade é de pedagogia, ela era 5 anos, então eu tinha 4 anos ainda pela frente. E aí, comecei a faculdade empolgada, feliz. Naquele tempo, eu trabalhava, assim, vamos lá, eu andava bastante. Então, eu terminava o meu trabalho 6h30, ia pra faculdade, porque minha faculdade começava às 7h30. Eu tinha que estar lá, acho que era 7 horas, tinha que estar lá em meia hora. E a distância, andando super rápido, sei lá, eu levava basicamente ali a meia hora toda. Então, eu ia sem comer, eu ia pra faculdade, mas é isso, né? Vida de universitário é isso, né? Não come direito, não dorme direito, é uma loucura. Porém, eu casei em dezembro, tava lá fazendo meu primeiro ano de faculdade, e no outro ano, no início do ano,
fevereiro, março, abril, eu descobri que eu estava grávida do Joshua. E aí, né, gente, como que ficava tudo isso? Porque e aí como eu casei, eu fui morar na minha casa com meu marido. E a minha casa com meu marido era, tipo assim, muito, 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 muito longe num bairro aqui de Joinville. Porque era o que a gente conseguiu pagar, era o que a gente conseguiu dar conta, né, financeiramente. Então, era muito longe. Era uma área rural aqui da nossa cidade. Então, assim, muito difícil. Por exemplo, o ônibus, para eu ir trabalhar, ele passava em horários muito esporádicos. Então, eu tinha que aproveitar o horário que tinha. Então, eu começava o dia pegando meu ônibus 5h30 da manhã. Então, 5h30, ia trabalhar, passava o dia inteiro trabalhando, ia andando para a faculdade. Eu acabava a faculdade lá por volta de 10h30, 11 horas. E eu vinha para casa. Só que, até quando eu estava sozinha, ok, mas eu estava grávida. E foi muito difícil. Eu lembro que eu tinha tudo pra dizer assim, não vou fazer mais, né? Que situação difícil. Olha, eu moro super longe. Eu trabalho, e aí eu trabalho o dia inteiro, daí eu tenho que ir andando pra faculdade, e foi muito, passando muito mal. Fazia faculdade, não me concentrava em nada, porque estava muito mal. O início da gestação, ela é mais difícil, pra mim foi a parte mais difícil. Então eu lembro que era uma série de dificuldades, assim, cabulosas. Mas eu tinha muito por certo que eu precisava ir até o fim. Meu pai também não deixava eu terminar. Eu saí, meu pai pagou toda a minha faculdade, ele falou, você vai até o fim. Passou o tempo da gestação, quando foi final do ano, abril. Aí, mais ou menos as contas, né? Quando o Joshua nasceu, eu tinha que continuar a faculdade. Eu lembro, gente, assim, se eu achava a gravidez difícil, o início com o bebezinho era muito pior. Eu até ganhei ali umas férias da faculdade, né, que tem direito, porém tinha que voltar. E quando eu voltei, ele amamentava, ele era hiper grudado. Detalhe, ele trocou o dia pela noite, então ele dormia de dia, à noite ele ficava acordado. Então era uma série de situações muito difíceis que me faziam... Eu tinha todas as, assim, olha, você não tem como continuar. Eu tinha todos os argumentos para isso, porém eu permaneci. Eu fui até o fim. Eu lembro que meus pais, bem no comecinho, eles ficavam no estacionamento da faculdade, dentro do carro com o Joshua, e eu ficava dentro da sala de aula. Quando meu pai me ligava, eu descia rapidinho, dava de mamar, entregava pra eles, voltava pra faculdade. Então, e o Lipão, meu marido, trabalhando aqui no ministério e tal, então todo mundo ajudando um pouquinho. Aliás, obrigada, pai e mãe. Vocês salvaram minha vida. E aí, o Joshua cresceu, eles começaram a ficar com o Joshua, meus pais, na casa deles, enfim. Foi uma série de coisas, e aí eu fui, e eu terminei a faculdade. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu não achei fácil, assim como talvez você tá em uma situação que você fala, poxa, não é fácil pra mim. Não, realmente. Mas o não ser fácil não quer dizer que você precisa desistir, entende? A dificuldade, ela vem para todo mundo. A grande questão é o quanto você quer isso. O quanto você quer chegar ao final de tudo e falar assim, eu fui até o final, eu consegui. Isso não tem preço. Então, hoje eu olho para trás, eu nunca voltaria para a faculdade, pelo menos olhando para o meu contexto de vida, porque é muito corrido, tinha que ser naquele tempo. E hoje, baseado ali, né, ela perguntou, pediu ajuda, né? Como que eu resolvo isso? Eu me sinto muito frustrada chegando no final do ano. E eu decidi aqui compartilhar com vocês, nesse Lari Responde, um pouquinho de como eu me organizo, como que eu organizo meu ano. Eu tenho um outro, acho que Lari Responde, onde eu falo sobre como eu organizo meu dia, minha semana. Então é muito mais específico, né? Que eu paro domingo, faço a minha lista, organizo o que é urgente, o que é importante, o que eu não posso deixar de fazer, organizo a minha lista da semana. Então eu tenho já minha organização semanal, mas eu nunca falei sobre como eu organizo o meu ano, ou melhor, como eu defino as prioridades, as metas e aquilo que eu vou fazer no meu ano. E eu já quero, de antemão, falar que isso não é uma coisa que é imexível, eu tenho que, tipo assim, cumprir todas as coisas, porque senão, nossa... Não, são metas. Metas, elas servem pra gente correr atrás. Então, muitas das coisas que eu coloco como meta
não foram possíveis. Mas eu fui até o final com elas na tentativa de dar certo. Outras que eu pensei que era uma meta, na verdade eu dobrei a meta. Eu fui 3 vezes mais, fiz mais coisas, fui muito além. Então, a meta ela serve como uma luz lá onde eu vou nela, vou chegar nela, eu vou ter como um objetivo para chegar e correr atrás. Então, eu organizei aqui alguns pontos e como eu faço isso, tá? Bem mais ou menos, mas só para vocês terem uma ideia, beleza? Quais são esses pontos? São 5 pontos que eu, assim, tenho como importantes para que se cumpra no meu ano. Se eu conseguir esses 5 pontos, meu ano já foi muito produtivo. Por isso que é muito importante você entender que as metas não é uma lista de 100 coisas, de 50 coisas que você tem que fazer o ano que vem. A meta, ela precisa ser acessível. Ela precisa ser começar e terminar. Porque quando nós começamos e terminamos, nós glorificamos a Deus. E antes de eu falar os 5 pontos, eu separei aqui 2 versículos que, óbvio que tirados um pouquinho de contexto aqui, mas só pra gente entender como isso glorifica a Deus. Lucas 14, no versículo, ali todo o capítulo, ele fala sobre o preço de seguir a Jesus, o preço de ser um discípulo de Jesus. Então, esse é o contexto do que ele está falando. Mas eu queria ler aqui com você para que a gente possa entender da importância de começar e terminar as coisas. A importância de nós calcularmos o que nós vamos fazer para conseguir terminar, porque terminar glorifica a Deus. Você se comprometer e ir até o fim, você glorifica a Deus. Olha só, Lucas 14, no versículo 28 diz: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se é possível, se possui dinheiro suficiente para terminá-la, quem quer construir uma torre precisa calcular o preço para saber se tem condições de começar, desenvolver e terminar essa torre. Porque senão, olha só, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Então, como eu falei, esse contexto ele está falando sobre o preço de pagar para ser um discípulo de Jesus. Para quem quer ser um discípulo de Jesus, tem um preço e você precisa calcular, porque senão você vai ser envergonhado. Esse é o contexto. Porém, eu quero trazer aqui para você. Muitas vezes a gente se empolga, começa o ano, tudo... vamos fazer, vou dominar o mundo, vou fazer faculdade, vou fazer um curso, vou tirar carteira, vou fazer exercício, vou tomar 2 litros de água por dia, vou comer salada todo dia. Você faz uma lista de coisas, mas você não calcula se de fato aquilo é possível para você, no seu contexto. Olhando para você, não para o Instagram, não para as pessoas, mas olhando para você. O que você consegue? O que é possível? O que cabe? Você se conhecendo. E tem um outro em Eclesiastes, um conselho para nós. Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, diz: terminar algo é melhor do que começar. Terminar algo é melhor do que começar. Uau, eu achei tão incrível pensar sobre isso, porque esse é o nosso desafio para o nosso 2023, começar e terminar. Então vamos lá para a parte prática, para ajudar você aqui que mandou a pergunta e vocês que estão assistindo. 5 pontos importantes para nós, que na minha humilde opinião são muito importantes e é da forma como eu faço, tá bom? O primeiro deles é vida com Deus, primeiro ponto. Segundo, saúde. Terceiro, leitura. Quarto, objetivos antigos. Já vou explicar. Quinto, disciplina. Então vamos lá, como é que funciona isso? Como eu falei, a gente precisa ter metas alcançáveis, possíveis dentro do seu contexto. Talvez você é uma mãezinha nova que acabou de ter bebê. Poxa, como é que você vai colocar 50 coisas para você fazer se você está dentro de um contexto que depende muito de você, né? Que você talvez não vai conseguir, né? Sozinha ou dentro desse contexto. Então, você precisa analisar o seu contexto de vida, o tempo que você está vivendo, como você está e assim por diante, e então desenvolver suas metas cabíveis. Então, por isso que a minha indicação é você pegar esses 5 pontos e escolher uma coisa só. Uma coisa. Ah, Larissa, mas é muito pouco, eu acho que eu consigo 5 de cada, eu acho que eu consigo 2 de cada. Que bom, depois da gente ver isso. Agora é 1 de cada. E você vai ver ao longo do ano, e nós já vamos falar sobre isso, se vamos poder aumentar a meta, se nós vamos poder colocar mais coisas sobre cada categoria, depois a gente vê. Agora, pra gente começar o ano e tornar possível, 1 de cada. Beleza? Vamos lá. Vida com Deus, o que é isso? Você precisa olhar para o seu contexto, para o tempo que você está vivendo e até
para 2022, já estamos quase em dezembro, aqui eu estou gravando já ainda finalzinho de novembro, mas já estamos em dezembro, e olhar como foi sua vida com Deus. Perceba ela, olhe para ela, pensa um pouco. Você está satisfeita com a sua vida com Deus? Não. Com o que exatamente? Com o que exatamente? Você gostaria de ter tido mais tempo de oração? Você gostaria de ter estudado mais a palavra de Deus? Você gostaria de ter se organizado melhor no seu horário de devoção? Então você vai olhar para o seu ano. Vamos lá? É sério, vocês precisam estar comigo. Uma coisa. Lari, desses 3, como que eu vou escolher o que é mais importante? Escolha de talvez, por exemplo, nesses 3 que eu falei, que é a leitura, oração e organização do planejamento ali do momento, eu escolheria o planejamento do momento, porque quando eu estiver lá, se eu me planejei e eu vou até o fim do meu ano me planejando, olha, um horário marcado, vou começar com 2 vezes na semana, segunda e quinta-feira, 1 hora por manhã. Isso é inegociável, não vou mexer, vou estar lá, não vou abrir mão, não quero nem saber, pode estar caindo o mundo, meu horário. Se você se organizou e você escolheu essa meta, aí você já está lá dentro. E aí é muito mais fácil você se organizar, então, aumentar o seu tempo de oração, aumentar o seu tempo de leitura da Bíblia, tá entendendo? Então, escolha uma coisa dentro dessa categoria, vida com Deus. 2, saúde. Temos que falar sobre isso, né, amigas? Vamos lá. Saúde, beber mais água, exercício físico, comer melhor, ser mais disciplinado de comer em horários melhores, não tão tarde, escolhas sobre o que comer, médico, rotina de exames, é muita coisa, né? Então, qual é o item que você vai escolher para esse ano com relação à sua saúde? Em que, mais uma vez, você não vai abrir mão, é inegociável, você vai até o fim, chorando, doendo, fazendo o que for, vai, tá bom? Escolha um item aqui na categoria saúde. Vida com Deus, saúde. 3, leitura. Isso é importante? Sim, isso é muito importante. Porque às vezes a gente tá fazendo 1000 coisas e esquecendo de alimentar o nosso intelecto, o nosso conhecimento. Então é muito importante. Aqui, eu geralmente estipulo quantos livros eu vou ler no meu próximo ano. Eu sabia que 2022 seria um dos anos mais difíceis para mim, no sentido de compromissos. Eu assumi muitos compromissos, então eu me organizei com menos leitura de livros, menos tudo, na verdade, mas não abri mão de ler. Então, eu já sabia, eu organizei menos livros para completar até o final do ano. Ano que vem já vai ser diferente. Então, coloque uma meta possível, pensando nos teus meses. Nós temos 12 meses, nós temos 2 semestres, sei lá, 1 por semestre, 2 por semestre, o que é viável para você, tá? Super acessível, viu, gente? Não vai extrapolar aí o que você, porque daí vai gerar frustração, tá bom? 4, então, vida com Deus, saúde, leitura. 4, objetivo antigo. Isso aqui é muito legal. Talvez na sua vida você tenha várias questões durante os anos que você acaba deixando para trás por causa de medo, por causa de insegurança, por falta de financeira, enfim, por N motivos. E agora é hora de você trazer um deles para o nosso 2023. Um objetivo antigo que você tem para que você cumpra em 2023. Sei lá, tirar a carteira de motorista, quem sabe? Fazer um curso que você sempre quis, começar a aula de inglês, sei lá. Algum objetivo que você fala assim, queria tanto fazer, queria tanto. Só fica nisso. Então, esse é o momento de você resgatar um deles, tá bom? E por último, 5, disciplina. Essa é muito particular, todos eles são, mas eu acho que essa você precisa olhar muito para a sua história. Disciplina no quê? Por exemplo, em coisas mais gerais possíveis. Vamos supor, puxa, eu preciso começar a visitar mais os meus avós, mais a minha família. Eu preciso começar a ser mais generoso. Então, eu vou precisar me dedicar, me disciplinar de estar no Ministério de Ação Social na minha igreja, ou de estar visitando famílias mais carentes para poder ajudar na área de generosidade. Alguma disciplina que você quer
começar a ter no ano, né, que não tem a ver com aquelas outras, exercício físico, leitura, enfim. É disciplinas de outras coisas, de forma mais geral possível. Por exemplo, tirar o meu celular na parte da manhã. Não vou usar celular de manhã, é uma disciplina, né? Enfim, então escolha uma disciplina nas mais diversas áreas, tirando aquelas outras que a gente já colocou, tá bom? Então são 5: vida com Deus, saúde, leitura, objetivos antigos e disciplina. Já é bastante coisa, você acha que não? 5 pontos muito importantes, mas que já é muita coisa pra você, pra mim, pra todos nós. Se a gente conseguir cumprir, a gente vai ficar bem feliz, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer com isso? Agora que você tem aí um ponto de cada, você vai pegar isso e você vai dividir em... Isso tu vai fazer num dia só, tá, gente? É trabalhoso, tem que pensar muito. E é bom que você faça com muita calma, analisando o seu ano, pensando muito no ano que vem. Então faça com calma, em partes, tire horas para fazer isso, tá? Depois que você terminou a sua listinha de 5 coisas, você vai transformar ele em curto prazo, médio prazo, longo prazo. Curto prazo, o que seria? É você pegar essas 5 coisas e organizar eles a curto prazo. Por exemplo, eu vou começar a academia, foi a minha meta de saúde. Então, o que é curto prazo? Fazer inscrição na academia já para o ano que vem. Eu vou começar um curso. Qual que é o curto prazo? Pesquisar qual curso é, onde tem, se inscrever. Isso é coisa de curto prazo. Eu preciso dar um primeiro passo. Me inscrever, me comprometer, ligar para me comprometer, enfim, comprar os livros, por exemplo, na categoria livros, curto prazo seria comprar os livros. Vai aí, abre teu carrinho na internet ou vai numa livraria, compra os teus livros. Então, esses são os curto prazo, você vai olhar o curto prazo de cada item, tá bom? Médio prazo, começar. Médio prazo é começar, a gente ainda tá em dezembro, vai chegar janeiro, nós vamos começar. E começar o quê? Um de cada. Apenas o que você colocou ali em cada categoria. São 5 coisas que ao médio prazo você vai estar exercitando todas elas. Longo prazo, o que seria isso? Seria já lá, talvez, acontecendo lá no segundo semestre de 2023, onde você vai poder dobrar a meta, não é? Que talvez você já chegou ali, já tá super bem. Puxa, eu já tô muito engajada na academia, tô feliz, comecei crossfit, comecei pilates, comecei sei lá o quê. Tô muito feliz. Agora eu vou para um segundo nível, vou para nutricionista, porque agora eu quero começar a tomar suplementos, eu quero começar, sei lá, me organizar com sei lá o quê. Entende? Então você vai dobrar. Puxa, tô terminando o ano, já li todos os meus livros. Longo prazo, aumenta a sua meta. Então, o longo prazo basicamente é isso, é você aumentar tudo que você começou, tudo que você planejou, se der, tá bom? Esse é se der. Se não, 5 coisas, produção total, você vai estar muito feliz no final do ano. E minha última dica com relação a tudo isso é: pegue essa listinha de 5 coisas, organize ela. Quando eu vou fazer? Por exemplo, eu vou planejar o meu dia de devoção, de disciplina ali na oração, na palavra. Por exemplo, o que eu vou fazer? Vou escolher os dias, então vai ser segunda, quinta e sexta, segunda, quarta e sábado. Eu vou organizar. Então, você organiza tudo isso aqui, as 5 coisas, como você vai fazer, imprime e cola. Cola num lugar super visível para você, toda vez que você passar, lembra. Passou, lembra. E quando você chegar no final do ano, você possa usar aquilo ali como um troféu de check, sabe? Foi muito bom isso, foi muito bom isso, foi muito bom isso, foi muito bom isso. Em nome de Jesus, vai ter um ano super produtivo, tá bom? É isso, gente. Compartilhei um pouquinho com vocês como que funciona comigo. Faça com calma, mas não deixe de planejar teu ano. Porque, enfim, tem uma frase muito famosa que quem não planeja não sabe onde vai chegar. E é isso, né? Ou alguma coisa assim, quem não planeja não chega em nenhum lugar. E é exatamente isso. Nós precisamos planejar para que a gente possa chegar ao final do ano. Meu ano foi maravilhoso. E super feliz com os resultados. Deus abençoe vocês e até o próximo Lari Responde.